seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda ao Ponto de Vista em 5 minutos. São os textos escritos por mim, publicados no blog Ponto de Vista e agora transformados em vídeo. E hoje eu gostaria de falar sobre desfrutar a vida. O único animal racional é o ser humano. Estamos carecas de pronunciar esta frase. Mas será que conseguimos ter noção do que, de fato, ela representa? Dizer que o único animal racional é o ser humano? Sempre bradamos com muito orgulho o fato de sermos racionais. E sim, óbvio que devemos nos orgulhar da capacidade racional que temos. Se não fosse ela, ainda estaríamos em pleno século XXI, tendo que descobrir o fogo, inventar a roda. Graças à capacidade racional, bebemos do conhecimento adquirido das gerações anteriores e, além de tudo, aprimoramos, ou seja, evoluímos. Os animais, apesar de terem evolução genética, mas devido a mudanças na natureza, não conseguem desenvolver a capacidade racional. Nunca veremos, por exemplo, um João de Barro desenvolvendo um conjunto habitacional ou uma mansão. Oh, a minha casinha de barro tem uma suíte. Eles agem por instinto, a fim de garantir a sobrevivência e fazer a manutenção da espécie. Contudo, a razão, apesar de ser fenomenal, a razão que nós, seres humanos, possuímos, apesar dela ser fenomenal e por isso mesmo motivo de nos orgulharmos, de a possuirmos, também traz alguns aspectos negativos, vamos colocar negativos entre aspas, pelo amor de Deus. Com ela, desenvolvemos sistemas e convenções sociais diversas. Em cada povo, uma cultura. Cada povo tem a sua própria cultura. Diferente dos animais, não é? O mesmo João de Barro encontrado aqui no Brasil, com as mesmas características, terá no João de Barro da China, o João de Barro da Índia e assim por diante. Nós não, em cada povo uma cultura, né? Costumes e convenções sociais dentro daquela realidade e daquele contexto. As convenções sociais são, claro, necessárias para que haja uma harmonia entre as pessoas e para que o caos e a barbárie não se instalem. Mas o grande problema é quando deixamos de viver a nossa vida pessoal, única e intransferível, apenas para viver de acordo com convenções pré-estabelecidas, ou ainda, quando vivemos mais para seguir regrinhas e nos tornamos um mero mecanismo de reprodução de regras prontas e deixamos o nosso eu esquecido debaixo de tantos parágrafos de ser e agir. Quando assim agimos, deixamos de desfrutar nossa vida. Os animais, neste quesito, justamente por não terem tantos sistemas com convenções sociais e comportamentais, desfrutam a vida na sua inteireza. Entregam-se ao viver. Desfrutam o que lhes foi dado. É neste sentido que eu estou falando de desfrutar a vida. Nós, por vezes, esquecemos disso. Ficamos enjaulados nos zoológicos da moral e dos bons costumes e do sempre foi assim. E esquecemos apenas de desfrutar a vida. Veja bem, eu não estou aqui dizendo que temos que agir desprovidos de moralidade, ética, respeito ou justiça. Apenas dizendo que devemos aprender a desfrutar mais a vida, sem nos importarmos com tantas opiniões e rótulos
que por vezes querem nos colocar. Apenas seja você mesmo. É isso que eu quero dizer. Seja você. Quando você for você, quando você seguir o seu coração, aliado à razão, é claro, então as pessoas de fato o respeitarão. E sabe por quê? Porque enxergarão que você é transparente, autêntico, e apenas você é o que é, não querendo ser um mero marionete que reproduz movimentos de uma mão invisível que insiste em nos dizer sobre como devemos viver. Seremos respeitados na medida em que nos respeitarmos. Seremos amados na medida em que nos amarmos. Seremos compreendidos na medida em que nos compreendermos. E assim por diante. E quando fazemos isso por nós, sem dúvida alguma, estaremos desfrutando a vida, sem ter que passar por cima de ninguém. Pense nisso. Forte abraço.